Olá a todos. Esse vídeo ele tem como objetivo apresentar a pesquisa financiada pela FAPEMIG, pelo edital universal de 2017, intitulada Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Plambel, Ideias, Práticas e Agentes na Gênese do Planejamento Metropolitano Mineiro. Essa pesquisa foi coordenada por mim, Elisângela de Almeida Chiquito, professora da Escola de Arquitetura da UFMG, com a equipe de pesquisadores do IGC, do CEDEPLAR e da própria Escola de Arquitetura. A pesquisa, então, teve como objetivo compreender o planejamento metropolitano em Belo Horizonte em perspectiva histórica, tendo como foco o estudo da trajetória da primeira instituição criada em Belo Horizonte, a Superintendência de Planejamento Metropolitano de Belo Horizonte, mais conhecida como Plambel, desde as suas origens até o período de extinção na década de 90. Então, em 1971, foi criado um grupo de planejamento de Belo Horizonte, dentro da estrutura da Fundação João Pinheiro. Em 74, posterior à lei de criação das regiões metropolitanas no Brasil, a lei número 14 de 73, foi criada a autarquia do Plambel, intitulada Superintendência de Planejamento Metropolitano de Belo Horizonte. Então, ela permanece como autarquia até 96, quando ela é extinta, e ela atravessa, então, contextos políticos distintos. Ela passa desde o período da ditadura militar até o período da redemocratização e regime democrático, passando, então, por grandes transformações, tanto da instituição, né, internas à instituição, mas relacionadas ao contexto político, econômico e social. Partindo, então, da ideia de que os processos de criação, configuração e transformação das instituições são indissociáveis das políticas elaboradas em seus diferentes contextos, e compreendendo as instituições públicas como espaço de intermediação entre ideias e práticas urbanísticas, a pesquisa, então, buscou aprofundar no conhecimento, né, das origens do processo de institucionalização do planejamento metropolitano, os modelos administrativos adotados, as concepções e ideias urbanísticas mobilizadas, as práticas e instrumentos formulados e também quais os agentes e profissionais envolvidos. Então, são essas questões que orientaram essa pesquisa, que se dividiu em 4 eixos. Então, o primeiro eixo, processo de institucionalização do planejamento metropolitano e o papel do Plambel na formação de planejadores, as concepções, ideias e metodologias presentes nos planos e estudos realizados pelo Plambel, como segundo eixo. O terceiro eixo, uma pesquisa sobre o grau de autonomia da instituição no processo de se pensar e propor no planejamento metropolitano no contexto do regime militar. E, por fim, a atuação do Plambel na questão da expansão urbana e do mercado da terra na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse projeto, então, colocou em pauta esses temas, investigando e lançando novas lentes para se discutir o planejamento de Belo Horizonte metropolitano e superar a ideia simplificadora que atribui os problemas urbanos a uma ausência de planejamento e a uma inefetividade dos planos, buscando, então, entender o planejamento como um processo repleto de disputas, de diferentes interesses, e as instituições como lugar dessa disputa, como entidades abertas e relacionais, como lugar de embates entre diferentes ideias e práticas, né? Assim, o projeto buscou complexizar a compreensão das instituições públicas de planejamento, evidenciando o Plambel, e chegou à conclusão que o Plambel
teve um importante papel na formação de uma equipe de planejadores que passaram a atuar, até os dias atuais, inclusive, no planejamento metropolitano. Teve um papel importante também na formulação e na consolidação do planejamento metropolitano mineiro, de uma cidadania metropolitana posteriormente é, entendida no plano metropolitano de Belo Horizonte pós anos 2000, tendo resultados concretos, desdobramentos conceituais e na formulação de políticas e experiências recentes de planejamento metropolitano.